Bom, o tema do nosso projeto é a medição da concentração de açúcar em bebidas gaseificadas. Bom, o açúcar é algo que está muito presente no nosso cotidiano, né? Tanto em alimentos quanto em bebidas, e algo que é consumido com bastante frequência por nós. E ele se faz presente principalmente em alguns tipos de bebidas, que são os refrigerantes, nas bebidas gaseificadas. Que, quando consumidos em excesso, são prejudiciais à saúde, podendo causar como problemas de risco de aumento de risco de obesidade, diabetes tipo 2 e algumas outras doenças crônicas. Bom, e aí, sabendo da existência dessa ampla variedade desse tipo de bebida dos mercados, dos restaurantes que frequentamos, das nossas casas, a gente tem o objetivo de analisar nesse trabalho a quantidade de açúcar presente nessas tais bebidas, inclusive naquelas que se rotulam como zero açúcar. Bom, para realizá-lo, foi feito um gráfico de concentração de em grama por litro por massa em grama, onde os dados foram coletados através da medição da massa de algumas soluções de 10 ml de água e sacarose, na qual a massa da sacarose foi sendo aumentada sucessivamente. E você deve estar se perguntando, pô, mas você vai analisar refrigerante e tá medindo água e tá pesando uma solução de água com sacarose? Sim, a gente pode utilizar um gráfico baseado numa solução de água com sacarose, porque a composição desse tipo de bebida pouco difere de uma solução de água com sacarose. Às vezes tem a composição um pouco diferente, com um elemento a mais ou a menos, mas basicamente é água com sacarose. E a presença desses outros elementos na composição não atrapalharia a análise. Bom, e após a gente fazer esse gráfico de concentração da solução pela massa da solução, nós medimos 10 ml de amostra, nós medimos uma amostra de 10 ml de cada bebida e pesamos ela para saber qual é a massa de 10 ml de cada bebida. Bom, com isso nós geramos esse gráfico aqui, que como você pode ver, a distribuição dos pontos que foram obtidos através do experimento, eles têm uma distribuição linear. Então, através do método dos mínimos quadrados, a gente pode promover a linearização desses pontos, gerando essa reta, que é descrita pela equação que está no canto superior esquerdo do gráfico. Bom, é, com as massas que medimos das amostras de 10 ml de refrigerante, substituindo na, na função que a gente encontrou para descrever esse gráfico, a gente encontra a concentração de açúcar nessas bebidas. Então, a gente colocou aí no gráfico aonde ficou cada bebida, né, que são os pontos coloridos. E se você observar, tem dois pontos com concentração negativa, que foram justamente as bebidas zero açúcar. É, e aí nas conclusões a gente vai debater mais um pouco do que por que isso ocorreu. Bom, as nossas conclusões, com base nos resultados obtidos, né, a gente pôde atestar que as bebidas gaseificadas rotuladas como zero açúcar, que era o tipo F e tipo D, cumpriram o que se propunham e não apresentaram concentração de sacarose na sua composição com base, na, na, com base no gráfico apresentado. E aí, quando a gente vai calcular e dar essa concentração negativa, isso pode ser explicado devido a alguns resquícios de CO2 que ainda estariam presentes nessas amostras de bebida no momento da micropipetagem que a gente fez para coletar os dados, né? E também por não ter o açúcar. E aí acaba que a concentração dá negativa muito por conta dessa presença dos gases. As outras bebidas analisadas, elas apresentaram resultados condizentes com a realidade. Então, a bebida G e H, que são bebidas que apresentam maior concentração de sacarose em sua composição, também apresentam também as maiores na realidade. Então, a gente pode concluir que essa metodologia é útil para se coletar dados de concentração de sacarose em refrigerante de um jeito simples e eficiente, mas que precisaria de algumas implementações no processo para que ela ficasse mais precisa, o método ficasse mais preciso, né, ou menos suscetível a erros de medição. Então, a gente teria que melhorar o procedimento da retirada de CO2 presente nas bebidas e também a adição de mais uma etapa de referência e coleta de dados das bebidas, utilizando outras técnicas de medição de sacarose como a refratometria, espectroscopia ou polarimetria. E aí a gente conseguiria ter maior precisão na coleta dessas medidas de concentração. E aqui são os integrantes do grupo, espero que tenham gostado.